Boa noite, pessoal! Para todos da eleição da PCF. Bem-vindos, agradecer a todo mundo que está presente, pedir para todo mundo lembrar de curtir a postagem e convidar o máximo de colegas e compartilhar a live, né, para aparecer para mais gente participar desse nosso debate tão importante. Hoje a ideia é a gente debater o atendimento da Caixa e os reflexos que isso está tendo na saúde dos funcionários, né? A saúde dos funcionários da Caixa no geral, que está sendo bem testada na pandemia, pelo vírus, pelo estresse, por toda a situação de trabalho. Então, a gente chamou aqui 3 colegas que trabalham na rede para debater com a gente essa situação, que é a Ive, nossa candidata a presidente. Dá um oi aí, Ive. Olá, gente! A América, delegada sindical e candidata a diretora de imprensa. Oi, gente, boa noite. E o Hélio, o que eu só chamo de Elinho, então boa vocês não noite, reparem. Pessoal. O Hélio também trabalha em agência. Bom, dá um oi aí, Hélio, se apresenta. Boa noite, gente. Boa noite, mulherada de luta. Uma honra estar com vocês aqui e estar falando para os colegas nessa noite aí. Em especial porque ainda bem, pelo menos hoje a gente não trabalhou, né? Ufa! Eu esqueci de falar, gente, o Hélio é candidato a diretor jurídico da PCF. Vai ser o próximo diretor jurídico da PCF aí, quando a gente ganhar essa eleição. E realmente, né, uma sorte, porque na live da semana passada eu lembro que eu até fiquei morrendo de dó da Ive, porque ela estava super cansada depois de trabalhar o dia inteiro na agência, ia ter que trabalhar no dia seguinte. E hoje não, pelo menos hoje vocês tiveram um tempinho para descansar. Então, ó, tá todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo mais tranquilo. O pessoal tá dizendo que tá com eco, eu não sei direito o que tá acontecendo. Mas vou tentar arrumar aqui, tá, pessoal? Vou ajustar no chat. Quem que vai falar primeiro, pessoal? Eu esqueci. O Hélio. Você... O Hélio. Então, o Hélio vai começar aí comentando para a gente a situação no atendimento e as propostas da chapa nesse sentido. Vai lá, Hélio. Legal. Bom, boa noite novamente, né? Dizer que é um orgulho participar desse grupo, dessa chapa, e principalmente porque a gente tem uma chapa encabeçada por uma mulher, e hoje é uma satisfação especial estar fazendo parte de uma live que é majoritariamente feminina, num meio em que as organizações raramente conseguem dar oportunidade para as mulheres ocuparem um espaço que é necessário, porque a luta das mulheres tem uma série de especificidades, né, acúmulo de funções aí diversas, inclusive as companheiras vão falar depois sobre isso. Mas, enfim, é uma satisfação especial, ainda mais hoje, tá falando com uma companhia tão importante. Minha fala vai ser sobre, basicamente, o cenário que a Caixa já tinha antes da pandemia, né, que era um cenário já apertado, e depois também o impacto que teve da pandemia, falar um pouco dos problemas, né, mas já que a gente vai apontar uma série de questões difíceis que a gente tem enfrentado, primeiramente dizer assim que a Caixa está cumprindo um papel muito importante. Ela foi imposta pelo governo uma situação para nós que a gente não queria, né? A gente discutiu em vários momentos a importância de pagar o auxílio emergencial em todos os bancos. Isso não foi a realidade. O governo optou por centralizar tudo na Caixa. O resultado a gente viu em abril e maio, mas aí eu queria falar um pouco do cenário todo que a gente enfrentou. Bom, voltando um pouco atrás, né, se a gente lembrar, em 2014, a Caixa chegou a fechar o ano de 2014 com mais de 100 mil empregados. 100.677 para ser mais exato, né? Hoje, a gente está com 84 mil e um pouquinho, né? Esses 16 mil empregados a menos, né, a gente sabe que faz uma baita diferença, já fazia antes da pandemia, né? E isso se refletia numa condição muito difícil de trabalho nas agências, né? A direção atual da empresa diz que houve contratação de empregados, né?
mas se a gente analisar os números do fechamento trimestral de 2019, de março de 2019, e comparar com o fechamento do último trimestre, a gente vai ver que as contratações sequer cobriram as demissões, né, e aposentadorias do período. Então, a gente, em março do ano passado, tinha 84.816 empregados e hoje tem 84.113. Então, sequer está sendo reposto aí o que teve de perda no último ano. E aí, assim, teve outras questões aí que também reduziram ainda mais a quantidade de empregados no atendimento. A gente vai falar um pouquinho mais, que tem a ver com a reestruturação, né? O que acontece nesse cenário, né? As metas, elas não diminuíram, esses 16%, né? A força de trabalho diminuiu 16%, mas, obviamente, no período as metas aumentaram e muito. Aumentaram, inclusive, devido a uma coisa muito cruel, porque o plano da Caixa é vender as principais geradoras de receita da Caixa, né, da atual gestão, enfim, cartões, seguros, né, e as metas estão basicamente centradas naquelas atividades que a atual direção, o governo Bolsonaro, pretende vender o negócio para os bancos privados e grandes capitalistas comprarem, né, e terem uma fonte a mais de lucros, né? Coisa que a gente questiona, a gente defende a Caixa 100% pública e, assim, não adianta dizer que não vai privatizar, porque isso é um tipo de privatização, né? E que ataca, inclusive, a sustentabilidade da empresa no longo prazo, né? Cobrança de metas, então, ela se intensifica, né? Tem menos empregados e a evolução dos meios digitais também torna o ambiente de cobrança de metas ainda mais penoso, mais extenuante. Então, a gente é cobrado de metas, e eu falo isso porque fui gerente geral por mais de 5 anos, gerente de pessoa jurídica por mais de 10 anos, eu sei como é que era e sei como é que ficou agora. Olha, a gente é cobrado por WhatsApp, por Skype, depois tem reunião no Teams, depois tem as lives corporativas, né? A GDP, que virou um meio de cobrar individualmente no CPF cada um dos gerentes, né? Então o assédio moral, a pressão também aumentou demais, e a gente tem o famoso façam mais com menos, se reinventem tudo, né? A gente sabe que isso tem um limite e que está cobrando o seu preço aí na saúde dos colegas todos, né? Bom, diante de todo esse cenário, ainda houve o quê? 2 reestruturações importantes. No ano passado, a criação da vice-presidência de atacado, que, obviamente, principalmente nos grandes centros, tirou colegas, gerentes de pessoa jurídica, com alguma experiência no segmento, para formar o atacado, e aqueles gerentes que estavam mais voltados à alta renda também para essa estrutura, para atender alta renda. A criação dessa estrutura de alta renda, ela tem um elemento a mais que vai nesse sentido da privatização, que cria uma estrutura que não tem a ver com a missão da Caixa. Qual a principal missão da Caixa? Ajudar no desenvolvimento social brasileiro. Se você cria toda uma estrutura de peso, com parte do que a gente tem de melhor de profissionais na empresa, para atender quem tem alta renda, as grandes empresas, você desvirtua um pouco a missão da Caixa, né? Não estou dizendo que a gente não possa atender esse segmento, né? Podemos e devemos, mas assim, essa ênfase dada a essa estrutura, ela atenta contra a missão e vai também no sentido da privatização, que é a coisa que a gente se compromete aqui nesse grupo, né, e a lutar contra para defender a Caixa Econômica. O que acontece dentro desse cenário todo? Surge a pandemia, chega no momento em que os contratos de tecnologia estão trancados, deixaram de ser reestruturados, assim, coisas bobas como o PIMPED, onde você digita a senha lá no caixa, não tem contrato de manutenção, se quebrar você tem que ligar para outra agência para pedir, absurdo. Os ATMs defasados, né, que a gente viu, uma boa parte da fila das agências no período crítico foi devido à lentidão de equipamento de alto atendimento. A pandemia, a questão da logística também para a distribuição dos equipamentos de proteção individual, EPIs, EPCs, né, que são os produtivos. Querido. Eu tive um problema aqui, então quem está acompanhando no Instagram não teve problema, mas quem está acompanhando no Face perdeu parte importante da sua fala aí. Teve um problema no meu computador aqui, peço desculpas para todo mundo,
Mas eu queria que você tentasse recapitular um pouco, que acho que caiu a hora que você estava comentando sobre a Caixa estar privatizando a área assistente. Tá privatizando um monte de coisa e os funcionários terem que ficar vendendo para dar lucro para o pedaço que vai ser privatizado da Caixa. Então, desculpa te interromper, desculpa para todo mundo que estava assistindo, mas foi um acidente doméstico aqui. Quando a gente faz home office, tem mais acidentes, né? Desculpem. Tranquilo, né? Tecnologia tem... Eu estava falando agora, por último, sobre tecnologia, né? Tecnologia, ela é traiçoeira, né? Bom, tentar recapitular mais ou menos de onde caiu a transmissão. Enfim, a ênfase toda das metas que cresceram nos últimos anos, né, foi exatamente na área de seguridade de cartões, que são os negócios em que a gestão Pedro Guimarães e Bolsonaro colocam como estratégico vender, né? Ou seja, tem uma ênfase de preparar a Caixa para privatização ao custo da nossa saúde mental, né? Porque as formas de cobrança dessas metas, né, também com evolução tecnológica, e para isso a tecnologia não falta, hoje é por WhatsApp, né, por Skype, por Teams, pelas lives corporativas, né? Então, assim, a forma de você fazer uma cobrança mais individualizada no CPF mesmo, como se fala, aumentou muito, né? E aí o lema de tudo isso, né, 16% a menos de empregados, grande parte dessa perda nas agências, é o façam mais com menos, né? Então joga para o indivíduo a solução de um problema que é estrutural da empresa. E depois disso veio a reestruturação, né, que é com a criação da vice-presidência de atacado, que tirou mais empregados com experiência de pessoa jurídica e de atendimento de alta renda das agências, criando um setor da empresa também voltado para atendimento de grandes fortunas e de empresas de grande porte, e que desvirtua também o caráter estratégico da Caixa de desenvolvimento social, de atendimento às camadas menos favorecidas da sociedade, e que caminha também para esse processo de privatização. Somando tudo, embora a direção da empresa jure de pé junto que não vai haver privatização, a gente sabe que ela está em curso pela venda da área de cartões, pela venda de seguridade, agora a venda da gestora de fundos, né, recursos terceiros, e também com a mudança do caráter da Caixa, que é o mais grave, de deixar de atender a população mais pobre para passar a atender a alta renda, né? Bom, depois disso vem a questão da reestruturação das agências, com rebaixamento das funções, né? A perda das funções de gerentes de relacionamento, de carteira, e conversão desses gerentes em gerentes de varejo, que têm um salário muito menor, com metas iguais, né? Isso associado a uma redução mesmo de gerentes dentro da maioria das agências. Poucas agências tiveram aumento de quantidade de gerentes, a maioria teve uma redução, o que aumenta também a meta per capita, digamos assim, nas agências, né? E grande parte das agências, inclusive, perdeu além do gerente ou funcionário, né? Então teve uma redução de funcionários. Então tudo afunila para uma redução de estrutura de atendimento justamente a quem? As pessoas de menor renda. Como é que a pandemia encontra a Caixa nesse cenário? Então, e aí tem a questão de tecnologia, né, que virou crítica porque os ATMs não deram conta do volume de atendimento de abril e maio. Então, boa parte das filas também foram por causa disso. Assim, exemplos bizarros, assim, de PIN-PAD que quebra, não tem manutenção, isso causa um estresse, né, um desgaste no trabalho do pessoal de agência monumental. Demorou para chegar máscara, né? Tem situações estranhas de que sobra álcool gel, não tem máscara, sobra máscara, não tem álcool gel, né? Em boa parte das agências há problemas nos EPIs e na instalação também das redomas dos guichês de caixa e dos guichês de atendimento, que deveria ter sido feito mais rápido, foi um problema, né? Então, houve também uma coisa muito flagrante, que foi quando houve pressão social por causa das filas.
houve muita pressão para colocar a fila para dentro da agência de qualquer jeito, desrespeitando totalmente as recomendações dos órgãos de saúde e do poder público, né, expondo todos os clientes e os funcionários à contaminação, né. Então foi uma situação muito, muito difícil, muito sofrida, né, muitos colegas perdendo noites de sono e com ansiedade em relação a como seria o dia seguinte de trabalho, e aí obviamente houve um aumento das doenças relacionadas ao emocional, ao mental, depressão, síndrome de pânico, né, relacionado ao trabalho, né. E sem contar aquelas situações, né, de os gerentes que tiveram que começar a chegar mais cedo para tratar aquela fila, sem acompanhamento de vigilante ou de qualquer estrutura de segurança no meio da rua, para fazer a partir das 7 da manhã triagem da fila, né. Imagina a ansiedade daquelas pessoas em bairros onde a segurança pública é mais precária. Não dizendo que nos outros bairros também não seja preocupante. O risco concreto, óbvio, não só de contaminação no atendimento, mas também no trajeto. E aí depois os colegas devem falar sobre a questão de que a gente sequer tem ideia de quantos CATs foram abertos no caso dos colegas que foram contaminados, né? Bom, isso tudo com o pessoal de agência, né? Mas houve pressão do pessoal de área meio para fazer a adesão lá voluntária, entre aspas, né, para ajudar o atendimento. Muitas pessoas já estão afastadas do atendimento há muito tempo, então é mais motivo de ansiedade, né? E claro que mesmo aqueles que estão afastados por ser grupos de risco ainda sofrem emocionalmente por ver os colegas que a gente trabalha ombro a ombro no dia a dia e não poder ajudar, né? Enfim, é uma situação que expõe muito aí todos os colegas. Por fim, duas coisas importantes, né? Os terceirizados. Situações bem difíceis em relação aos recepcionistas, porque foi garantido de alguma forma aí a possibilidade de rodízio para os colegas de agência, mas para os terceirizados não. Então a gente acompanha a situação emocional, né, e de esgotamento dos recepcionistas, principalmente, que são aqueles que são a primeira linha de frente nas agências. Assim, a gente acha que poderia e deveria ser feito rodízio também para os recepcionistas e com contratação de mais recepcionistas para garantir essa informação prévia, né? Houve casos de telefonistas que tiveram desvios de função, e dos vigilantes, uma das coisas mais gritantes foi que muitas agências tinham o fechamento por causa do protocolo, né, de contaminação, e quando a gente ia ver, o vigilante 2, 3 dias depois estava trabalhando destacado numa outra agência, sem cumprir o prazo de quarentena, um negócio absurdo, né? A ponto de dos gerentes terem que fazer checagem para ver de onde a pessoa veio, assim, é absurdo, né? Então, assim, esse desrespeito estrutural ao trabalho dos terceirizados é uma coisa que a gente precisava ter uma atenção especial, porque eles são fundamentais para o funcionamento das agências, são trabalhadores como a gente e trabalham numa situação muito mais precária e que deveria estar no radar, né, das APCFs e dos sindicatos. Essa é a preocupação do nosso grupo. Por fim, só fechar com um negócio escandaloso de última hora aí, que no fim da semana passada começou a se cobrar novamente a realização de metas, né, que foram chamadas de direcionadores. Não são poucas metas, são 10 itens, né? Obviamente está cartões, está previdência, enfim, né, seguridade, e cobrança de meta de empréstimos, né? A gente até acha que deve haver alguma importância, ênfase em crédito a micro e pequena empresa, ok, né? Diante da pandemia, mas olha, não faz sentido ficar cobrando meta numa situação dessa. Nesse sentido, eu acho que a FENAG, né, que é a Federação dos Gerentes, oficiou corretamente a direção da Caixa, e nosso grupo endossa a exigência de que não haja cobrança de meta, e que veio meio que disfarçada, né, assim, veio com uma conversa de que não era meta, era direcionador. Assim, a gente, né, todo mundo é adulto, né, trabalha há muito tempo no ramo, a gente sabe o que é meta, né, não adianta mascarar. E assim, se é para ser quebrado o acordo que foi feito
com os funcionários de que não haveria meta durante a pandemia, que eles sejam claros, né? Não dá para ser desse jeito, de forma sorrateira, né? Isso expõe as chefias intermediárias, a toda a cadeia de comando a uma situação vexatória, né? Porque tem que cobrar meta, mas não pode dizer que é meta, negócio moralmente complicado. Eu queria encerrar por aqui e dizer que estou aberto a perguntas, e passar a palavra para as companheiras abordar os demais temas. Obrigado. Pessoal, é isso, a gente caiu, teve um problema aí. Opa, tava sem microfone. Pessoal, a gente caiu, teve um problema aqui, peço 1000 desculpas. Problema técnico foi aqui em casa, desculpem mesmo. Só lembrando, assim, justamente porque teve esse problema de cair e voltar, é importante a gente reiterar o convite para as pessoas participarem da live. Acho que o debate está muito bom, a fala do Hélio foi maravilhosa, eu peço 1000 desculpas por ter interrompido, tirado de vocês a possibilidade de assistir ela como se deve. Depois o vídeo vai estar publicado, a gente vai publicar ele editado, gravadinho, bonitinho aqui, mas pedir para todo mundo reforçar os convites e compartilhamento das lives, justamente porque teve esse problema da queda e volta aí, então pode ter tido alguns colegas podem ter tido uma dificuldade aí, então vamos reforçar. Bom, vou passar para a América para ela comentar também sobre a situação aí, complementar a fala do Hélio e aprofundar sobre como está a situação no atendimento da Caixa. Boa noite, pessoal. Sou América, trabalho em agência na Zona Sul. Agradecer vocês aí pela participação. Muito legal a fala do Hélio, colocou bem o que a gente tem vivido na Caixa nesses últimos anos. Não tem sido fácil. A questão da falta de funcionários para a gente tem sido central, e aí eu queria fazer um gancho com um dos temas que o Hélio colocou para a gente, né, que é a questão dos terceirizados, né? Lembrar que a maior parte dos terceirizados na Caixa são mulheres, né, principalmente na recepção, e que esses empregados, esses funcionários, eles não têm plano de saúde. E a Caixa se isenta completamente da responsabilidade sobre a saúde desses trabalhadores, né? Ao mesmo tempo que se utiliza muito deles, né, com sobretrabalho, porque a Caixa utiliza desses funcionários para mascarar um pouco da falta de contratação de empregados da Caixa mesmo, né? Então, a gente tem que se colocar aí também na defesa da vida desses colegas, que são nossos colegas de trabalho e que têm sofrido bastante nesse período de pandemia aí, né? Então, não tem política de afastamento, como o Hélio colocou, não existe, o grupo de risco continua trabalhando, então tem situações em que o colega às vezes tem diabetes, pressão alta, alguma doença cardíaca, e ele continua trabalhando, porque se ele pedir para a empresa terceirizada dele ser afastado, ele pode ser demitido, né? Então é uma situação bastante delicada, eu acho que todos nós temos que refletir sobre isso, e a gente tem que se colocar, né, a chapa se colocar à disposição de pensar esse tema e de fazer exigências da Caixa. Bom, agora eu queria entrar no tema mesmo que eu fiquei aí responsável por tocar, que é o problema do home office, né? Home office, teletrabalho, trabalho remoto, ou como disse o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, uma frescurada. E aí a primeira coisa que eu queria dizer é justamente isso. Para a Caixa, o home office não é uma frescurada. A Caixa tem como objetivo implementar o home office desde que ela foi possibilitada a partir da reforma trabalhista, a partir do RH 226, né? E a gente, obviamente, que num período de pandemia, né, numa situação excepcional, a gente não se contrapõe, né, ao trabalho em home office. Pelo contrário, a gente acha que tem que manter e a gente vai brigar para que se mantenha, porque a gente está aí vendo o que a Caixa quer fazer, né? Está preparando um plano de diminuir, de acabar com o home office na pandemia, mas a gente não pode cair nesse jogo de enxergar, como muitas vezes a mídia coloca e como o banco coloca, que é um glamour estar no home office. Não é um glamour. Esse é um ataque que a nossa categoria está sofrendo, que é bastante grande. O que acontece? A Caixa, ao colocar o home office, o teletrabalho para a gente, ela joga
parte do seu custo operacional nas nossas costas. Então, toda a questão da responsabilidade sobre a tecnologia, sobre estrutura física, ela fica para a gente, ou seja, a gente tem que usar nosso computador, a gente tem que usar o nosso WhatsApp, né, então essa ferramenta, o nosso celular, a conta de luz, né, que fica nas nossas costas, tudo fica por conta do empregado da Caixa dentro da sua residência, né, o próprio espaço físico. No meu caso, por exemplo, se eu acordar, tropeçar, eu caio no trabalho, porque está ali no meu quarto, não tinha outro lugar para colocar. Isso é, sim, uma forma de você transpassar um custo que seria da Caixa para os empregados, ou seja, está aumentando aí a nossa exploração com essa ferramenta, né, com esse dispositivo, né. Além disso, a Caixa também joga nas costas do trabalhador a responsabilidade em relação aos acidentes de trabalho e as doenças laborais, né, as doenças que a gente desenvolve por conta do trabalho. Se já no ambiente de agência, nos escritórios, a Caixa já não se preocupava muito com essa questão das doenças ocupacionais, agora ela coloca por meio, né, dos aditivos que a responsabilidade é tua, né? Ou seja, se você desenvolver uma tendinite nesse período que você está trabalhando em casa, a responsabilidade é tua e a Caixa não responde por isso, né? Não vai reconhecer como uma doença ocupacional ou nada do tipo, né? Então, além disso, né, falei um pouco dessa questão do glamour, né, estou trabalhando em casa, muitas vezes as pessoas acabam se iludindo que elas vão ter mais tempo para ficar em casa, para fazer suas coisas, porque elas não vão perder o tempo com deslocamento. Na prática, o que a gente vê não é isso, não só dentro da Caixa, mas fora da Caixa também. O que acaba acontecendo é que a gente não consegue ter mais uma separação clara entre nosso ambiente de trabalho, entre nosso trabalho e nossa vida pessoal. É o tempo todo o telefone tocando, você tendo que correr atrás das coisas, do trabalho, e isso acaba criando uma bagunça aí na nossa vida, sem dúvida nenhuma, né? E fora que é isso, né? O fato de você estar em home office e não ter que bater ponto, não é uma vantagem, é uma desvantagem, porque não existe um controle da nossa jornada laboral. Então, tem vários relatos de colegas que trabalham em agências que estão no regime de revezamento, ou os que trabalham em área meia, que estão já há algum tempo, aí, desde a pandemia, no home office, que as pessoas trabalham mais, elas não trabalham menos. Elas não conseguem parar para fazer a pausa do almoço, elas não conseguem fazer as 6 ou 8 horas de trabalho, elas trabalham direto, né? Trabalham o dia inteiro, às vezes, em alguns casos, né? E isso é muito prejudicial para a gente. Isso não é uma coisa que a gente está inventando. Existem vários estudos, né, no mundo que colocam essa questão que o trabalho em home office, ele muitas vezes, ele é um propulsor para o desenvolvimento de doenças e de distúrbios do trabalho mesmo, né? Por exemplo, estresse, depressão, enfim, ela tem vários desdobramentos na nossa saúde, inclusive na nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, né? Então, porque o que acontece, assim, em que pese você vamos supor que você faça o mesmo trabalho, as condições de trabalho, elas são diferentes. Você está em um ambiente onde você tem outras questões que estão ali presentes e que não te possibilitam, muitas vezes, se concentrar só no trabalho, né? E aí, falando disso, eu queria falar um pouco da situação das bancárias, né? Das empregadas Caixa que estão em home office e que tem que aí combinar, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, o trabalho doméstico, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, muitas vezes, com o trabalho. Né? Ao você não ter uma separação desses ambientes, o que a gente vê é que a gente tem um acúmulo de trabalho muito grande, porque o trabalho não espera, mas o seu filho que precisa de ajuda para tomar banho ou para se alimentar também não espera. Então, isso é uma questão que ela é bastante importante. E o que a Caixa fez durante esse período de pandemia, né, que eu acho que a gente tem que ver muito, pensar muito e refletir muito sobre ele como um laboratório do que é o teletrabalho. A Caixa simplesmente, em relação ao problema das mães, durante a pandemia, deixou a cargo dos gestores e do seu bom senso. E eu acho que a gente não tem que apoiar esse tipo de coisa, né, Caixa? Pelo contrário, acho que a gente tem que
exigir da Caixa políticas para amparar as empregadas que tanto dão lucro para essa empresa durante esse período de pandemia. Nós somos quase metade da categoria, quase metade das empregadas Caixa. Acho que a empresa precisa realmente olhar para essa situação que a gente está enfrentando e colocar condições para que a gente possa desenvolver nosso trabalho sem que isso acarrete um adoecimento, uma sobrecarga de trabalho que pode ter consequências bastante graves, que não é um problema individual, é um problema da categoria, é um problema coletivo, né? Eu acho que é bastante importante a gente tratar desse tema e não aceitar que a empresa simplesmente ignore uma realidade que está colocada para a gente. Queria falar também agora um pouquinho, eu estou em home office porque eu faço parte do grupo de risco, né, então estou já com essa experiência aí há alguns meses, né, mais tempo do que eu gostaria. Se por um lado, para mim é necessário, porque eu tenho 2 crianças que não têm aula já há mais de 2 meses, por outro lado, tem sido uma experiência bastante complicada. E agora, também nos últimos dias, a Caixa começou a voltar a aplicar na prática uma política aí de flexibilização do distanciamento social, né? Que agora, acho que a preocupação de todo mundo nessas últimas semanas nesses últimos dias tem sido isso, né? A Caixa está entrando aí nesse barco aí, da flexibilização colocada pelos governos estaduais e municipais, né, que nada mais é a Caixa cedendo à pressão do empresariado e do próprio governo federal para acabar com o que as pessoas chamam de quarentena, isolamento social, num momento em que, para nada, a gente tem a tranquilidade para tratar disso, né, porque os casos de Covid não estão diminuindo, eles continuam, e a gente não sabe quando vai ser o pico, quando isso vai diminuir, né, a quantidade de casos vai diminuir, e a gente começa a ver já diversas pressões, né, o Hélio falou um pouco assim, de voltar às metas, né, estão voltando às metas, né, então os trabalhadores que estão em casa também, que estão trabalhando remoto, também vão sofrer essa pressão, não só de ser um apoio para o pagamento do auxílio emergencial, mas de também correr atrás dessas metas que estão sendo colocadas, né, o que a gente supõe é que apenas o grupo de risco fique no home office no próximo período, mas a gente tem uma preocupação bastante grande com esse tema de como que vai ser tratada a questão das metas, considerando que a gente não tem as melhores condições de trabalho em casa, pelas questões que eu já falei, mas por outras questões bastante objetivas, que às vezes os sistemas não funcionam, que a gente não tem os acessos que a gente precisa ter para fazer as coisas, e também porque a gente vive num mundo para além da Caixa, né? A gente tem uma série de preocupações que estão colocadas que que a empresa precisa considerar. Por exemplo, né, é necessário que você tenha uma sensibilidade sobre voltar ao trabalho, como a gente vai fazer, com quem a gente vai deixar nossas crianças, se a gente vai expor as pessoas que fazem parte do grupo de risco e que coabitam com a gente, são todas questões que são necessárias que a empresa olhe e que a gente tenha uma política clara de como vai se dar, e não simplesmente ceder e deixar que as coisas aconteçam, né? Então, é bastante responsável a postura da Caixa de querer acabar com a quarentena, né? Tem colegas que já estão voltando aos escritórios nas áreas meios, isso é uma realidade. Existe uma pressão, 2, 3 dias, enfim, e não está sendo discutido de forma clara com o conjunto da categoria, isso que preocupa bastante, né? E eu acho que é isso, assim, a gente tem que colocar essas preocupações que as pessoas têm, né? Acho que nesse meio tempo, esses meses da pandemia, eu vi colegas procurando casa para ficar, porque não queriam voltar para suas casas com seus pais idosos. Nós vimos mães que não sabiam com quem iam deixar seus filhos, né? A preocupação que o Hélio colocou muito bem sobre quem está no teletrabalho, de conseguir ser um apoio para o pessoal que está na agência, né? Então, acho que também falta bastante sensibilidade da parte da Caixa em relação à saúde, né, emocional aí dos seus colaboradores, empregados, enfim. É isso, gente. Microfone. Oi. Não, pessoal, queria novamente agradecer a todo mundo que está aqui, lembrar que como a gente caiu e voltou, está com endereço diferente, então para
todo mundo reconvidar os colegas que estão assistindo, pedir desculpa pelo acidente aí. Estamos aqui nessa live super importante sobre atendimento e a saúde dos funcionários na Caixa. Daí, assim, pessoal, agora eu vou passar para a Ive fazer as considerações iniciais dela, mas também lembrar, assim, a gente já tem algumas perguntas importantes aqui no chat, a gente já vai responder elas, e pedir para todo mundo mandar mais perguntas, a gente quer muitas perguntas para responder aí. Esse debate não tem que ser só da gente que está aqui na telinha, tem que ser de todo mundo no chat, então manda as perguntas aí, daqui a pouco eu vou ler todas as perguntas e a gente vai comentar, tá certo? Muito obrigada, vai lá, Ive. Bom, eu estou assim extremamente um sentimento, né, de muita alegria, né, por estar com dois companheiros e ouvir falas tão profundas, densas, né, sobre a nossa realidade, né. A América colocou muito bem, especialmente, né, dessa perspectiva nossa das mulheres, das empregadas bancárias da Caixa, o que nós estamos sofrendo com esse trabalho, seja aquelas que estão na linha de frente, como é o meu caso, né, e aquelas que estão no home office, no teletrabalho, né, e a vida, né, como que fica o seu espaço privado e a sua relação com o trabalho, com filhos, família e, enfim, tudo isso que a gente tem que dar conta ao mesmo tempo. E essa questão do adoecimento mesmo. E mesmo aqueles que estão, colegas, eu tenho tido conversa com colegas que estão em trabalho home office, que são solteiras, né? Isso também, independente delas, o fato de não terem filhos, mas também estão passando por muitas dificuldades e essa relação, essa relação de trabalho extenuante e penosa, porque é o que a América colocou muito bem, né? O foco, esse RH 226 trabalha com a questão, o foco é a produtividade, não a questão da jornada, e o adoecimento que está trazendo, né? Esses transtornos psíquicos que acabam trazendo para as pessoas, né? E aí a gente vê que toda a Caixa já há muito tempo, né? Aí retomando um pouco a linha que o Elinho colocou, quer dizer, dentro desse cenário, do ponto de vista da saúde do trabalhador, a Caixa há muito tempo faz subnotificação das doenças ocupacionais, né? E agora nós estamos vendo que na pandemia não está sendo diferente, né? A Caixa não está nem sequer informando, nós trabalhadores não sabemos, né? A Caixa se recusa a informar qual é o número de empregados contaminados, né? Como que as mortes, né? Não só dos trabalhadores diretos, os empregados diretos, mas também os terceirizados, quer dizer, olha como está o grau, né? Ela escondendo essas informações, não permitindo que os trabalhadores tenham essas informações. Isso nos levou, nós, componentes, né, os integrantes da Chapa 3, a ingressar com uma denúncia no Ministério do Trabalho. Porque nós precisamos saber o que está acontecendo, né, dentro da empresa que nós estamos trabalhando. Então, assim, não dá para aceitar uma relação de trabalho desrespeitosa, temerária como essa, né, onde a Caixa está numa atitude de boicote, não é, ao combate à pandemia. Porque é isso que acaba se sobressaindo nessa postura dela. Então, eu queria aqui, nessa minha fala, trazer essa problematização, que é a sonegação dos dados, né, sobre a contaminação e morte dos trabalhadores, empregados da Caixa e os terceirizados, que nós não temos, portanto, informação, a falta de uma postura, por exemplo, de testagem dentro da Caixa. Nós precisamos de testagem, né, especialmente os empregados que estão fazendo esse rodízio, né, que vai para a agência, enfim, tem que se locomover. Eu mesma não tenho transporte próprio, não tenho carro, então eu tenho que usar o transporte público, e eu tenho visto recentemente o quanto isso tem aumentado, né, a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, do metrô, enfim,
colegas que estão comigo têm fotografado, a gente tem trocado informações a respeito disso, nós que estamos fazendo esse rodízio, e isso vai deixando os empregados numa instabilidade, numa insegurança muito grande, porque especialmente esses que vão, né, tá numa semana na agência, vai para casa, e é o que a América colocou, colegas que estão preferindo se isolar porque com medo tem vários relatos de colegas que estão distantes, as mães distantes dos filhos porque temem nessa condição, sem fazer testagem, sem saber o que está acontecendo, né? E isso nos levou a cobrar, né, na justiça, que o Ministério Público intervenha e que, né, a gente possa ter essas informações, e especialmente, né, a notificação, que a Caixa notifica, ou seja, que a Caixa emita o comunicado de acidente de trabalho para os casos confirmados, e que imediatamente inicia a testagem, não só dos empregados da Caixa, mas aqueles, como bem colocou o Elinho, dos empregados terceirizados. Nós trabalhamos todos juntos. Ela tem que assumir essa responsabilidade, né? E aí a gente vai vendo que dentro desse quadro, você vê, a América colocou muito bem, quer dizer, esses trabalhadores terceirizados não têm plano de saúde. E nós temos. Mas nós temos para todos? Também não temos para todos. Nós temos, né, colegas que foram recém-contratados, contratados a partir de 1º de setembro de 2018, e na sua grande maioria são pessoas com deficiência, que estão mais fragilizados ainda nessa pandemia, porque eles não têm um plano de assistência à saúde, né? A grande maioria deles não tem. Por quê? Porque a política, né, o custeio para esses trabalhadores não permite, o programa, né, quer dizer, o reembolso que a Caixa criou para atender a cláusula 33 do acordo coletivo, né, não possibilitou que a grande maioria deles tivessem acesso a um plano de saúde. Então, veja a situação fragilizada que eles já se encontravam e o quanto isso piorou em relação a esses colegas, né? Se os terceirizados são tratados como trabalhadores de segunda, terceira classe, imagine também nós, entre nós, empregados concursados, também termos, né, essa diferenciação entre nós, que lamentavelmente está no acordo coletivo. Isso é fato. Tem uma cláusula no nosso acordo coletivo em que a gente, né, que lá está previsto no acordo a discriminação com os novos empregados, né? E aí a gente vê a importância de termos um plano, né, de assistência à saúde, e o risco que o nosso Saúde Caixa está correndo, né, com esta ameaça agora, ao término da vigência desse acordo coletivo, que é o estabelecimento de um teto de custeio para o Saúde Caixa, né, o 6,5%, que está previsto no acordo. É bom deixar claro que talvez alguns colegas não tenham, assim, clareza do que representou a conquista do Saúde Caixa e do plano de custeio, onde a Caixa custeia 70% da assistência e nós, trabalhadores, os 30%, né? De que forma que nós custeamos esses 30%? Bom, esses 30%, ele é composto de que forma? Nós contribuímos com 2%, né, da nossa remuneração para a mensalidade do plano, 20% de coparticipação na utilização dos serviços, né, do plano, e com um teto de R$ 2.400. Bom, quando nós conquistamos, né, o Saúde Caixa, lá em 2004, ele foi qual é a grande conquista do plano? É que a gente passou a ter um plano, né, que tinha um financiamento que dá possibilidades para que todos os trabalhadores da Caixa possam acessá-lo, possam ter esse plano. Eu mesma acho que já cheguei a comentar que quando eu ingressei na Caixa não tinha o Saúde Caixa, era um outro plano, e eu mesma não consegui, com o salário inicial à época, ter acesso a um plano de saúde da Caixa. Enfim,
essa conquista é extremamente importante. E com este 6,5 que está imputado lá no nosso acordo coletivo, isso significa dizer que o recurso da Caixa fica congelado, e com essa diminuição, como bem disse o Elinho, né, diminuição do número de empregados, logo a diminuição também dos recursos que compõem, né, o custo de pessoal, quer dizer, o recurso o custeio da folha, ele diminui, logo o recurso que vai para o custeio da assistência, né, também vai diminuindo. E essa conta, né, essa transferência, essa diferença que falta, quem que vai pagar? Somos nós, trabalhadores. Logo, né, infelizmente, esse acordo coletivo, com essa cláusula, com esse teto, significa, né, o início do fim do Saúde Caixa. Porque no médio, no curto, nem vou dizer nem no longo, porque não vai chegar no longo, né? No curto e no médio prazo, como muito, né, nós não teremos mais um plano de saúde acessível a todos os empregados da Caixa. E isso é uma temeridade para todos nós. Nós estamos vendo nesse momento o quanto é importante nós termos acesso a uma assistência à saúde de qualidade, como nós temos. Mas, além de outros problemas, né, que nós temos no plano, mas especialmente essa questão do custeio é fundamental para nós. E eu vou finalizando por aqui, porque como temos muitas perguntas, né, Thaís? Então, vamos interagir um pouco mais aí com os questionamentos que os colegas que estão participando da live, né, estão nos trazendo para que a gente possa ter uma dinâmica aqui na live. Gente, hoje tá com um monte de probleminha. Agora deu um problema na minha câmera, mas acho que o meu áudio vocês estão ouvindo, né? Então, assim, queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, para o Zé Roberto, para o Valtair, para a Marisa Navarro, para a Júlia, para a Maria Cristina, para a Margarete, para o Ricardo, para a Nilva Marques, para o Ricardo Augusto, para a Rita Bend, para o Marcos Assis, para o Black Panther, que é o melhor nick. E daí agora eu vou começar lendo algumas perguntas aqui. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Sim. Tá, beleza. Sim. Não, maravilha, eu tava com medo. Agora voltou minha câmera. Eu tava com medo de vocês começar a ler as perguntas aqui, depois eu abro para todo mundo falar. A Cláudia Marico perguntou sobre se a CEF tem publicado os números de contaminado, que eu acho que os meninos já até comentaram, mas que é uma questão importante. E ela perguntou também sobre se a infraestrutura de segurança, de EPIs e mesmo de seguranças, né? Porque com as agências mais lotadas precisa de mais segurança. Ela está perguntando se isso está sendo suficiente. A Raquel Eliana, que é uma colega do Banco do Brasil, está comentando aqui meio chocada se vocês não... se no home office vocês precisam dar entrada e saída, se vocês não precisam registrar o ponto, né? Os horários, como que isso está funcionando. O Renato Fernandes perguntou, ele falou que a manutenção do home office é fundamental para evitar a contaminação em massa do funcionalismo, porque se todos adoecerem, a Caixa não vai ter saída para continuar o seu funcionamento, o pagamento dos auxílios. E o Roberto Ferreira Valério está perguntando, ele está até pedindo desculpa porque ele perdeu o começo da live, mas ele está perguntando se tem alguma informação sobre se o revezamento e o home office termina dia 15/7, que acho que é uma rádio peão que circulou por aí. Duas últimas questões aqui para fazer nessa rodada. O Laércio está perguntando sobre a cláusula que impõe 6,5%, o teto, né, de 6,5% da folha de pagamento como contribuição da Caixa. Ele está perguntando
como que a gente vai resolver essa questão aí, que saída que a gente tem. E o Gilberto Macedo fez uma pergunta muito importante, falou que está com saudade de todo mundo, e daí eu vou ler aqui. Além das dificuldades dos empregados da Ativa, gostaria de saber informações... Ai, peraí que eu me enrolei aqui. Saber informações sobre os colegas aposentados no ambiente de trabalho da Caixa e na Associação de Saúde Caixa. Como que os aposentados estão sobrevivendo a essa pandemia? Como que está a relação da Caixa e do Saúde Caixa com os aposentados nesse momento tão difícil aí que a gente está passando? Bom, vou passar para o Hélio responder primeiro, pode ser? Pode. Vai lá, Hélio, obrigada. Bom, são muitas perguntas aqui. Vou falar sobre a questão da suspensão do rodízio. Escolhe algumas, Hélio, o pessoal vai vendo as outras. Eu vou falar, então, sobre o rodízio e o home office, que eu acho que é o que é mais geral, e deixar para as companheiras que já abordaram os outros temas, as outras, até porque eu acabei falando muito no início e tudo, acho que, para ficar equilibrado, o rodízio e o home office, eles estão ameaçados por duas vertentes, né? A primeira é que, dada essa situação de enxugamento do corpo funcional, que é histórica e estrutural, realmente existe uma dificuldade de atender as várias demandas que a Caixa possui. Então, assim, concretamente, hoje a gente tem falta de braços para poder abraçar o que é a nossa missão, né, que é atender essa população dos auxílios e, ao mesmo tempo, atender o micro e pequeno empresário que vai procurar o crédito nessa situação tão difícil que o país vive. Então, assim, a gente precisa de mais gente para a missão. Só que a empresa não contrata, né, então ela quer fazer o quê? Vai correr para onde a água, né, tá correndo, que é, já que está indo para privatização, vamos explorar até o fim a força de trabalho que a gente tem, mesmo que isso custe o adoecimento da força de trabalho. Assim, é irresponsável, né? A segunda vertente, ela não foge do escopo da Caixa, e aí vem uma preocupação política da gente enquanto trabalhador de uma classe que é muito mais ampla do que só funcionários da Caixa ou terceirizados, né? Enquanto trabalhadores brasileiros, a gente precisa se manifestar contra essa política de fim do isolamento que está sendo levada a cabo pelo governo federal, pela direção da Caixa, em alinhamento ao governo federal, e agora pelo governo do estado de São Paulo. A gente está no pico da pandemia, né? Se não, alguns chamam de platô, mas ainda existem previsões de que pode piorar muito, porque com a flexibilização do isolamento agora, e que a gente viu que não é flexibilização nenhuma, né? Foi o descontrole total, né? Então, assim, existe uma luta interna de como os funcionários da Caixa que a gente vai ter que travar, mas eu sou daqueles, e nós, né, estamos aí nas ruas também, para exigir do governo federal, né, que haja uma política séria de isolamento e que hoje passa por derrubar Bolsonaro, né, porque Bolsonaro não tem nenhum compromisso em cuidar da questão da Covid, né, desde o início, e a gente precisa discutir política nesse momento do futuro do país, se a gente quer, de fato, proteger a Caixa e seu corpo funcional. É isso, passo a palavra. América, posso passar para você comentar, tentar responder essa questão que eu fiz aí? Pode sim, pode ser. Pode falar. Pode mesmo. A Raquel perguntou sobre se a gente não bate o ponto, né, no home office. Não, a gente não bate ponto. Não pode bater o ponto quando está no home office. E isso faz muitas vezes que as pessoas trabalhem mais, porque você não tem um horário para entrar e um horário para sair.
A única limitação que a gente tem é não pode trabalhar depois de um determinado horário, que você não consegue se conectar, que no caso é 19 horas, e não pode trabalhar durante os finais de semana e feriados. Mas mesmo essa questão do feriado, com essa questão das antecipações aqui em São Paulo, enfim, foi uma confusão. Assim, ninguém sabia se podia, se não podia, e lá pelas tantas da noite, na véspera do feriado, que de fato, e nem foi assim em todo lugar, na verdade, né, que se falou que a gente de fato não poderia trabalhar no feriado, mesmo que as agências abrissem, né. Agora, esse último agora foi, todo mundo não poderia trabalhar, mas isso é bem complicado, né, e aí, como eu disse lá na minha fala, tem colegas aí de diferentes agências, diferentes áreas meio, que relatam que por conta disso trabalham mais, né, não tem hora para sair, né, vamos dizer assim, do trabalho, né, então ficam aí logados horas e horas trabalhando, tentando atender as demandas que vão sendo colocadas pelas gestões. É isso. Bom, sou eu agora, né? Isso. Só isso, Érica? Passar para a Ivy, então. Só isso. Tá bom. Só notícia boa, né? Só coisa boa. Só coisa boa. Vou passar para a Ivy, então, agora. Bom, respondendo dos questionamentos, né, que com relação se a Caixa tem informado os empregados sobre a questão dos empregados que estão, as pessoas que estão sendo contaminadas, não tem informação, né, mas nós sabemos que a Caixa, ela faz esse acompanhamento, ela sabe sim, agora, depois o Elinho talvez me corrija se eu me enganar, porque às vezes é tanto número, né, agora tem o tal Rede Responde, se eu não me engano, acho que é o 335, né, porque agora surgiu um outro, né, que é para o acompanhamento de álcool gel, enfim. E a Caixa faz, sim, esse levantamento para saber quantas pessoas estão, né, as unidades que estão com protocolo 1, quantos empregados tem, quantos estão de licença, enfim. Mas ela não divulga essas informações para os empregados, para que nós possamos ter uma noção do que está acontecendo dentro da empresa, né? E, enfim, então, respondendo a Cláudia, para nós ela não informa, tá? E é por isso que nós, então, ingressamos com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, para que nós possamos ter essas informações, né? E possamos, inclusive, fazer as reivindicações, porque sem saber como está o quadro, o que está acontecendo dentro da empresa, fica difícil para os trabalhadores poder se organizar, né, e fazer as suas reivindicações. Outra questão que foi colocada aqui é a questão do 6,5, né, que é realmente, com relação ao nosso plano de saúde, uma das situações mais absurdas, né, porque nós, trabalhadores, não deliberamos, assim, sobre isso, né, hoje eu estive fazendo um levantamento de materiais e encontrei, né, como a minuta da nossa pauta de reivindicações, que foi entregue em 2018 para a Caixa, né, para negociar, então, aí o acordo coletivo, né, de 2018-2020, e são as resoluções do nosso Congresso, do nosso 34º CONECEF. E entre os eixos que estava lá do nosso Saúde Caixa, né, com relação a essa questão, uma das nossas resoluções, a resolução 43ª, estava escrito manutenção do Saúde Caixa e seu modelo de custeio aos trabalhadores da ativa e aposentados, assegurando as garantias do acordo coletivo contra o teto de Saúde Caixa. Por quê? Porque nesse momento que nós realizamos o Congresso, em janeiro tinha sido publicada a CGPAR 23, né? Então, nós já tínhamos noção da discussão, quer dizer, o que estava em debate com relação aos planos de saúde dos trabalhadores, especialmente das empresas federais, né? Então, e garantia, outra solução, garantia de saúde para os nossos convocados, porque também na CGPAR 23, esse direito estava sendo retirado, né? E nós vimos acontecer dos próprios trabalhadores. Isso é uma coisa, né, inaceitável.
E que nós esperamos, qual que é a nossa reivindicação, é que essa cláusula, que nós não tenhamos esse teto. Nós somos contrários a esse teto. Então, essa é a nossa luta, para que esse não entre no acordo coletivo, que ele não entre em vigência, porque isso significa o fim do custeio do nosso plano de assistência à saúde, né? E por quê? Porque, como eu coloquei inicialmente, quer dizer, se a parte da Caixa, esses recursos da Caixa, vamos simplificar aqui para as pessoas entenderem com mais clareza, fica, assim, congelado com esses 6,5%, à medida que as despesas vão aumentando, essa diferença será paga pelos trabalhadores. E será que nós temos as mesmas condições que a Caixa? Nesse 70-30, os nossos 30 se equilibram a esse custeio da Caixa. Então, é isso que nós queremos, né, rediscutir, e que isso seja um ponto importante na discussão da nossa pauta de reivindicações, porque nós sempre fomos contrários ao que está previsto no acordo. Inclusive, uma ação uma tutela antecipada que e todas elas que caíram, mas muito interessante, eu estava lendo a sentença da desembargadora do Tribunal do TRT da 17ª região lá do Espírito Santo, né, colocou na sua sentença, eu vou até dar uma lida aqui, porque isso a gente não decora, mas para que vocês tenham noção do que isso significa no nosso acordo coletivo, né? Que ela diz o seguinte aqui. Só um segundinho, gente, que a gente fiz várias anotações aqui. O que ela aponta com relação às cláusulas 32 e 33 do acordo coletivo, porque se refere engoli aqui, em especial a essa cláusula da discriminação com os novos profissional personificada pelo sindicato de classe para avaliar as vantagens e desvantagens de um pacto a respeito dos seus representados. Ora, não foi isso. Quando nós conquistamos a saúde caixa, com aqueles princípios, né, de universalidade, de sustentabilidade, de solidariedade, foi justamente para garantir que todos os empregados da Caixa tivessem acesso a um plano de saúde, a uma assistência à saúde de qualidade, né? E o que nós estamos vendo nesse acordo é justamente, né, o início, como eu coloquei, o início do fim da nossa assistência à saúde, porque é insustentável manter um plano com esse limite de custeio quando vai se quebrar, especialmente, né, nessas mudanças que estão previstas pela CGPAR 23, a possibilidade da grande maioria ter um plano de saúde. Thaís, eu acho que ficou faltando responder a pergunta do Gilberto sobre a política da Caixa e talvez da APCF, né, sobre aposentados. Não, ótimo, faz assim, eu só vou agregar mais duas que vieram aqui, daí a gente faz mais uma voltinha junto com as considerações finais. A Júlia, querida, amada, que eu tô morrendo de saudade, perguntou, principalmente para a Ive, né, mas acho que todo mundo que souber sobre isso está perguntando como está esse debate todo no Conselho de Usuários do Saúde Caixa. E o Aníbal perguntou sobre como está a imposição de metas nessa fase. Então, acho que o Hélio podia comentar um pouco a situação dos aposentados, a América comenta um pouco sobre as metas e a Ive com Saúde Caixa, daí a gente já fecha aí para não cansar demais a nossa audiência e para todo mundo se preparar para trabalhar amanhã, para enfrentar uma agência lotada amanhã, pode ser? Legal.
Bom, vou falar sobre a questão de aposentados, e se faltou alguma coisa, meu compromisso é que até o final de semana, domingo, a gente vai lá no feed e tenta responder no Facebook as perguntas que eventualmente faltarem, tá? Até porque a gente acredita que se é para todos mesmo, a gente precisa estar conversando, e a nossa filosofia é de que só vai haver mudança real no movimento sindical e na PCF se ela voltar a ter todos os colegas com voz ativa, com participação em cada local de trabalho, né? E me preocupou a questão dos aposentados, por quê? Porque os aposentados, na nossa visão, são essenciais para o futuro da PCF. E em questão de saúde, existem duas grandes preocupações. A primeira, a Ivy já colocou, que é assim, se o plano se tornar insustentável e a gente tiver que pagar do bolso o plano, vai haver um segundo movimento, que é os da ativa, que são os mais jovens, vão fugir para planos de saúde de mercado e vão esvaziar o saúde de caixa, ou seja, um processo de desmonte do saúde de caixa pode ser muito mais rápido do que a gente projeta. E aí os aposentados vão ficar na mão, por quê? Porque o plano de saúde para o aposentado é muito mais caro. Então, se a gente quebrar a solidariedade, é o fim do saúde de caixa, e o público aposentado é o mais ameaçado. Então, é necessário ter política de defesa do saúde de caixa e política do plano de saúde, que ele acaba sendo médico, ele é um remediador, né? Mas eu acho que a Caixa também devia ter uma política de saúde, de acompanhamento de saúde do aposentado. Por quê? Porque é muito mais barato você ter uma campanha de educação pela saúde, de acompanhamento de exercícios físicos, de toda a questão de profilaxia de saúde, via saúde de caixa, do que pagar para curar as pessoas, que é muito mais caro, né? E nesse sentido, o clube da PCF, as atividades culturais e sociais, precisam também ter uma política voltada para o público aposentado, e a gente precisa saber o que os aposentados gostariam de fazer, né? E por isso é importante que os aposentados voltem a ocupar o espaço que lhes é de direito dentro das associações de pessoal, para que a gente tenha atividades sociais, culturais e de saúde para a manutenção da saúde dos nossos colegas que saíram da ativa, mas que ainda tem muita vida, muita coisa para fazer pela frente, e a gente quer que eles não precisem usar o saúde de caixa, né? Então, essa visão completa a gente só vai ter se a gente trouxer os aposentados para dentro das instâncias decisórias da categoria. Então, a gente escolheu esse nome, Agora é para Todos, não é à toa. A gente acha que a gente não é iluminado, a gente não é aquela direção que vai se reunir lá numa salinha com 8, 10 pessoas e descobrir o que a categoria precisa, o que os funcionários da Caixa precisam. A gente precisa de que todos se envolvam, que é o único jeito de, na solidariedade, a gente se defender e defender a Caixa da privatização. Isso aí. Concluo. Pode falar, América. Bom, a Thaís pediu aí para falar um pouco sobre as metas, né? Olha, até o momento, para quem trabalha na agência, ou pelo menos para quem está como eu no home office, a gente não voltou a discutir as questões de metas. O que a gente acha é que essa movimentação que a Caixa está fazendo em relação ao relaxamento aí do isolamento social, elas devem voltar. O Hélio comentou um pouco disso, e a gente está nessa expectativa de que volte a ter uma cobrança por metas. Qual que é o rolo de tudo isso? Gente, para nada a pandemia acabou. O auxílio emergencial ainda vai continuar sendo pago. Provavelmente, né, a gente ainda não foi comunicado oficialmente, vai haver uma liberação de fundo de garantia, inclusive que tem a ver com essa questão de liberar dinheiro para as pessoas que estão com dificuldade financeira agora durante esse período, de que coloca para a gente uma expectativa de que as agências vão continuar cheias, por mais que a fase mais crítica tenha passado. O atendimento da Caixa, na nossa opinião, tem que estar voltado para atender às demandas sociais que surgem. O principal papel da Caixa nesse momento é cumprir o seu papel social.
de ser um apoio aí para o pagamento do auxílio emergencial e de outras políticas que venham nesse sentido, né? Então, a gente vê com muita preocupação essa questão de uma retomada de uma normalidade, vamos dizer assim, né? Porque nós não temos condições, até porque as condições, vamos supor, não tem como fazer uma divisão, quem está na agência cuida do auxílio emergencial e quem está em casa, porque é parte do grupo de risco ou qualquer outra situação, vai cuidar das metas da agência. As condições de trabalho são colocadas para a gente no home office, não nos permitem fazer isso, né? A gente já vinha de um quadro de metas que eram impossíveis de cumprir, com um quadro de funcionários enxugado, muito menor do que o necessário, e o retorno de metas comerciais, né, do atendimento não essencial, acompanhado de metas de venda de produtos ou outras coisas, vai ser bastante pesado aí para os empregados da Caixa, né? Então, eu tenho uma expectativa de como isso vai se dar, pelo menos até o dia de ontem, a gente não recebeu nenhuma cobrança, assim, pelo menos eu não recebi, a equipe com que eu trabalho não recebeu nenhuma cobrança nesse sentido, mas fica aí uma preocupação, né? Bom, é para fazer as considerações finais já, né? É isso mesmo, não é isso? Estou confundindo, não, né? Não pode ser? Tá, não, o que eu queria dizer assim, primeiro agradecer por fazer parte desse debate, eu fico super feliz de poder participar, tanto com a Alinho quanto com a Ive, né, que são pessoas que estão tempo na Caixa, que são reconhecidas, para mim é bem legal, é um desafio, né, e é isso, assim, o que o Hélio falou, né, não é à toa, né, o nome da nossa chapa, né, agora é para todos, né, é para pessoas como nós, que estamos ali no dia a dia da Caixa, que às vezes pensamos diferente, enfim, mas que temos um entendimento de que a gente precisa estar junto nesse momento para defender uma Caixa pública, né, uma Caixa que cumpre um papel social e que respeite as nossas condições de trabalho, né, e nesse sentido eu acho que principalmente para quem hoje pensa que no home office, por exemplo, né, às vezes algumas colegas falam assim, não, é porque eu sou muito desorganizada, eu não consigo conciliar as coisas e tal. Não dá para fazer isso, é um problema coletivo que a gente está enfrentando e a gente tem que caminhar juntos para poder superar, para poder exigir que a Caixa melhore as nossas condições de trabalho, sejam durante a pandemia ou depois. E acho que a gente tem que, inclusive, a questão de a gente se colocar aí na disputa da eleição da PCF tem a ver com esse sentimento de que a gente tem que discutir cada vez mais os nossos problemas e juntos construir uma política que nos permita não sucumbir a todos os ataques que vêm sendo feitos. É isso. Não, queria comentar um negócio, porque tem meta que é meta e tem os tais direcionadores, né? Que é uma meta fajuta só para deixar a gente mais confuso. Tem, além da meta regular, tem um monte de pressão que estão fazendo no meio do caminho. Então, é uma situação muito difícil. O Plínio até comentou aqui no chat que a cobrança de metas durante a pandemia é, no mínimo, uma irresponsabilidade, demonstra o descaso da direção da empresa para com seus trabalhadores. E daí, queria então passar a palavra para a Ive, para ela comentar um pouquinho essa questão de metas, direcionadores, essa situação confusa toda, e junto para ela comentar essa questão do Conselho de Saúde Caixa, que eu acho que é bastante importante, né? A Ive, que foi eleita representante dos funcionários do Saúde Caixa, explicar como que foi a relação dela com esse processo e como que está a representação de Saúde Caixa hoje, socializar um pouco essa análise que ela tem, né, pela experiência toda de anos e anos de atuação dela na briga ali com a direção da Caixa por respeito em relação à Saúde Caixa. Bom, Thaís, com relação a esses direcionadores, que é um nome novo, né? A Caixa adora criar neologismos, né? Aliás, outro dia, acho que foi até com o Plínio mesmo que nós conversávamos sobre essa capacidade, essa criatividade que a gestão da Caixa tem para dar novos significados às palavras, né? Então, fica criando esses novos significados e, na verdade, para tentar dissimular, esconder o que é real, né? É essa cobrança mesmo por meta.
E quando isso saiu na semana passada, né, teve colegas que eu conversei que já disseram que mal conseguiram dormir, de tão preocupados e ansiosos que estavam, porque não tinham as informações, elas chegaram essa semana, né? E aí você vê, já deixa as pessoas, quer dizer, já não basta toda a condição da pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, esse contexto, né, na sociedade, aí você cria uma situação tão instável dentro da empresa que tudo leva, não é, ao adoecimento mesmo das pessoas. E, enfim, ela realmente começou a cobrança. Inicialmente, como disse a América, isso está uma coisa meio, né, não está assim tão intensa, mas nós sabemos como que, por experiências anteriores, como é que a Caixa age com relação à cobrança de metas, né? Então, nós já estamos vacinados com relação a isso e sabemos que lá na frente ela começa a apertar o torniquete, tá? Independente do que esteja acontecendo aí, porque a irresponsabilidade dela, como já foi frisado aqui, é muito grande com relação à saúde dos seus trabalhadores, né? E aí eu coloco todos os trabalhadores que estão envolvidos no exercício da atividade das agências da Caixa, de todos os departamentos terceirizados, todos os trabalhadores. Bom, com relação ao Conselho de Usuários, né, eu estive lá por 2 gestões e a informação que eu tenho que deste último, porque eu não fui reconduzida, até porque não podia ser mais candidata, né, eles ainda não conseguiram nem sequer se reunir. Então, nós estamos com um conselho que não há nem reuniões, né, nem as reuniões trimestrais, nem utilizando os meios, né, que as tecnologias nos permitem. Parece que ainda a Caixa não teve essa disposição para discutir absolutamente nada com os conselheiros, né? E aí, a gente está sem as informações. Contudo, né, corre aí, né, o que se especula aí nos bastidores sobre esse aditivo ao acordo coletivo, né, e que pode ter aí embutido nessa boataria, porque afinal de contas a gente não tem informações do que realmente estão acontecendo nessas negociações, uma ameaça, né, que, quer dizer, na verdade, uma chantagem da Caixa para incluir os novos empregados, né, e que a gente teme que, nesse caso, né, venham aprofundar ainda mais, quer dizer, venham trazer mais prejuízos aos atuais titulares do plano, porque a Caixa pode vir com uma proposta, e é o que se especula, né, de acabar com a cobrança da mensalidade por grupo familiar, e aí você passa a ter uma cobrança por dependentes, né? E aí vamos pensar, como já foi colocado aqui, um questionamento que foi do Gilberto, falando com relação aos aposentados de saúde Caixa. Eles serão os mais prejudicados. Imaginem vocês que esses colegas que estão aposentados, estão aí pagando equacionamento, né? Ver do dia para a noite, né? Agora nesse fim de vigência desse acordo coletivo, mudanças com relação à cobrança do Saúde Caixa, e isso onerar os orçamentos da família de uma forma, não drástica, né? Aumentar sensivelmente os valores de cobrança do Saúde Caixa, especialmente para esse público, os aposentados. Nós vamos ver, né, essas pessoas numa situação muito mais difícil do que nós já estamos, dos relatos, né, e das informações que nós temos desse público, dos aposentados da Caixa. Então, assim, é uma preocupação também, porque um dos critérios que ela já vinha falando lá, no tempo em que eu até o ano passado que participei da última gestão, um dos critérios que a Caixa trazia e que a CGPAR 23 também orienta que seja aplicado nos planos é a cobrança por faixa etária. Ora, a cobrança por faixa etária eleva os valores, né, para aquelas pessoas que estão nas faixas mais elevadas. Logo, serão os aposentados que vão pagar, né, mais essa conta.
E aí começa um discurso que o Hélio lembrou muito bem, né, que é um discurso falso. Esse é um discurso falso. Nós não vamos ter como nos aprofundarmos hoje aqui, mas a gente volta a discutir. Nós temos muitos assuntos a serem discutidos com relação ao Saúde Caixa, que é essa história de que os mais jovens, né, poderiam pagar menos, e que os casais que têm mais filhos, né, quem não tem filhos, os solteiros pagam mais em relação aos casais que têm filhos. Enfim, é uma distorção que fazem desse debate, que nós realmente precisamos clarear, né, discutir, debater, para termos clareza, né, da importância do nosso Saúde Caixa, para que a gente possa realmente defender uma política de assistência à saúde que nós conquistamos e que é sustentável no modelo como nós conquistamos desde 2004, tá? Gente, muito bom. Queria agradecer todo mundo que assistiu esse debate. A gente teve bastante problema técnico, mas já bolamos um jeito aqui. A gente vai editar bonitinho esse vídeo e vai subir no YouTube com ele inteiro, sem quebra, sem confusão, para todo mundo poder assistir e principalmente passar para os amigos, passar para quem ainda não conseguiu acompanhar esse debate, porque eu acho que foi um debate muito rico, para a gente entendendo aí o tamanho do desafio que a gente vai ter coletivamente que enfrentar para defender os nossos... Gente, eu falei um monte aqui, eu estava sem microfone de novo. Eu acho que o debate foi muito rico, queria agradecer os debatedores e todo mundo que estava aqui assistindo, pedir desculpa porque a gente teve uma série de problemas técnicos, eu mesma acho que fiquei nervosa por causa dos problemas técnicos, esqueci várias vezes de ligar meu microfone, mas, então assim, pedir desculpa, mas falar que a gente já bolou um esquema aqui para editar o vídeo. A gente vai subir, provavelmente amanhã já a gente vai subir o vídeo bonitinho, editado no Facebook, e daí vocês vão poder passar esse vídeo para os amigos, para os colegas, porque eu acho que todo mundo precisa estar consciente do tamanho dos desafios coletivos que a gente tem para enfrentar aí. A gente tem uma campanha salarial que podem querer mexer no Saúde Caixa de novo em seguida, a gente tem um ano todo que vai ser economicamente muito sofrido para toda a classe trabalhadora brasileira, então a gente precisa estar muito junto. Acho que a chapa Agora é para Todos se propõe a ser essa referência para unir os funcionários e para a gente ser mais forte junto, e é por isso que essa chapa é forte, é por isso que essa chapa promete, é por isso que a gente quer que a chapa ganhe, mas independente disso, estamos atuando aí antes da eleição, durante a eleição, em todo o processo, para unir os funcionários, para defender os direitos, porque é isso que importa, né? Então, vou passar aqui para todo mundo dar um tchau, passar primeiro para o Hélio dar tchau, depois para a América, depois para a Ive, e a gente já encerra, tá bom? Um abraço para todos, agradecer de novo a presença. Vai lá, Hélio. Só agradecer a oportunidade de poder participar desse encontro aqui com a Ive, com a América, contigo, Thaís, e todas e todos que nos acompanharam e tiveram aí a generosidade de nos escutar até agora. Um ótimo final de semana, a gente vai trabalhar amanhã ainda, né, mas o finzinho da semana está chegando, e aí eu queria já desejar um fim de semana bom para todo mundo aí, que a gente precisa para recarregar as baterias. América, dá seu tchau, amor. Vou dar meu tchau aqui para vocês, agradecer aí quem nos acompanhou, agradecer a Thaís, o Elinho, a Ive, e é isso, gente, vamos ser fortes, mas vamos nos organizar para continuar aí na luta e construir essa chapa, curtir nossa página, compartilhar nossos vídeos, é importante, principalmente o debate chegar a cada trabalhador da Caixa. Bom descanso para vocês. Ive, dá seu tchau para todo mundo, amor. Eu também quero aí agradecer a participação de todos, né, daqueles que nos assistiram, daqueles que nos questionaram, a você, Thaís, ao Hélio, a América, né, e é isso mesmo, o projeto dessa candidatura é realmente, eu falo que é um novo paradigma, que nós estamos
construindo e colocando, né? O próprio nome, como bem disse o Elinho, expressa isso. Nós queremos, né, a chapa agora é para todos, porque é para todos mesmo. Então, a gente está unindo diversas formas, diversas tendências de pensamentos políticos, e é com essa união que a gente pretende realmente fazer a nossa campanha, organizar os trabalhadores da Caixa para esses debates que são os nossos desafios, né? A construção da solução e a busca da solução dos nossos problemas, ela vai surgir de nós, da nossa coletividade, da nossa união, né? E é para isso que nós estamos aqui juntos fazendo esse trabalho, fazendo essa campanha. E amanhã, o Elinho falou amanhã, mas eu ainda tenho amanhã e sábado, né? Então, ainda tenho mais 2 dias de trabalho. Meu final de semana ainda está curtinho. Espero que acabe logo esse calendário para eu voltar a ter sábado e domingo, né? Livre aí, pelo menos, para cuidar das minhas coisas, né? E, gente, um abraço muito grande, um beijo no coração de todos e estamos aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.